Olá, eu sou Graciele Buzin e hoje vamos abordar um tema que pode ser o divisor de águas para o seu crescimento pessoal e profissional. Como se livrar das crenças limitantes de uma vez por todas? Quando falamos em transformar a sua paixão por terapias em um negócio que fature mais de 10 mil por mês, muitas vezes o que impede essa transformação são crenças limitantes que estão enraizadas em nossa mente. Hoje eu vou te mostrar como identificar essas crenças e como superá-las para que você possa desbloquear todo o seu potencial. Sei que muitos de vocês, assim como eu já estive, podem estar presos em pensamentos como não sou bom o suficiente ou é muito difícil ganhar dinheiro com terapia. Essas frases podem parecer inofensivas, mas são como grilhões invisíveis que nos prendem em ciclos de autossabotagem e limitações. Cada vez que esses pensamentos surgem, eles bloqueiam o nosso potencial e limitam as nossas ações. E com o tempo, essas crenças se tornam uma profecia autorrealizável. Quanto mais acreditamos que não somos bons o suficiente ou que o sucesso financeiro é inatingível, mais essas crenças moldam a realidade ao nosso redor. Estar preso nessas crenças limitantes é como caminhar com uma mochila cheia de pedras. Cada passo se torna mais difícil, não por falta de capacidade ou talento, mas porque a carga emocional que carregamos nos impede de avançar com leveza. É o medo que paralisa, a insegurança que nos sufoca e a dúvida que ecoa constantemente na nossa mente, questionando cada decisão que tomamos. Uma das maiores dores que as crenças limitantes causam é a sensação de paralisia. Você sabe que tem talento, que estudou, se dedicou e tem uma verdadeira paixão pela terapia, mas sente como se estivesse preso em uma jaula invisível. É uma sensação de frustração constante. Você vê outras pessoas prosperando, avançando em suas carreiras e aí se pergunta, por que eu não consigo? E muitas vezes, ao invés de buscar a raiz desse bloqueio, você se afasta, se conforma ou acredita que talvez não tenha nascido para o sucesso. Mas a verdade é que essas crenças limitantes não surgem do nada. Elas são fruto de anos de experiências, falhas e críticas que fomos internalizando. Talvez em algum momento da vida alguém tenha dito que o trabalho terapêutico não é lucrativo, que terapias é apenas um hobby, ou que não se ganha dinheiro ajudando os outros. E sem perceber, você absorveu essas palavras como verdade, criando barreiras mentais que agora estão limitando a sua trajetória. Outro aspecto que intensifica a dor dessas crenças é a comparação constante. Vivemos em uma era onde as redes sociais nos bombardeiam com ideias de sucesso instantâneo. Você vê outros terapeutas com milhares de seguidores, prosperando financeiramente, e isso alimenta ainda mais a sensação de inadequação. Se eles conseguem, por que eu não consigo? E a cada comparação, a crença de eu não sou bom o suficiente, ela se solidifica. Essas crenças limitantes nos fazem viver em um estado de constante escassez. Quando acreditamos que é difícil ganhar dinheiro com terapia, acabamos aceitando menos do que merecemos. Oferecemos nossos serviços a preços muito baixos, com medo de que, se cobrarmos um valor justo, ninguém nos procure. Mas essa mentalidade de escassez, ela só reforça o ciclo. Quanto menos você se valoriza no seu trabalho, menos os outros o valorizarão.
E assim você se vê trabalhando muito, mas com pouca ou nenhuma recompensa financeira. Eu já estive nesse lugar, eu já duvidei das minhas capacidades e do valor do meu trabalho. Houve momentos em que eu pensei em desistir, em seguir com um caminho mais seguro, porque parecia mais fácil do que enfrentar esses medos e crenças que me limitavam. É uma dor emocional muito intensa, porque não é apenas sobre o dinheiro ou sobre o sucesso profissional, é sobre o seu verdadeiro valor, seu valor como pessoa. Quando você se deixa dominar por essas crenças, é como se estivesse constantemente dizendo a si mesmo que não é digno de sucesso, que não é digno de reconhecimento, de prosperidade. Superar essas crenças não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Elas não desaparecem do dia para a noite. É um processo contínuo de autoobservação, questionamento e, acima de tudo, de ação. Você precisa desafiar esses pensamentos sempre que eles surgirem. Se perguntar, isso realmente é verdade? Ou é apenas o medo falando? Porque no fundo, as crenças limitantes são apenas histórias que contamos para nós mesmos. Histórias que podem ser reescritas. Para se libertar dessas correntes invisíveis, o primeiro passo é reconhecer que elas existem. Entender que esses pensamentos, por mais reais que pareçam, são apenas reflexos de experiências passadas ou de medos internos. O próximo passo é substituir essas crenças por novas afirmações. Em vez de dizer, eu não sou bom o suficiente, comece a afirmar, eu tenho valor, meu trabalho faz a diferença, eu mereço prosperar. Eu também já estive presa nessas crenças e eu sei o quanto é desafiador sair dessa mentalidade, mas eu posso garantir que quando você começa a se libertar dessas limitações, a vida se expande de maneiras que você jamais imaginou. O sucesso financeiro, o reconhecimento e a satisfação pessoal começam a fluir, porque você se permitiu acreditar que é possível. Você não só começa a atrair mais clientes, mas também clientes que valorizam verdadeiramente o seu trabalho. A jornada de romper com as crenças limitantes não é fácil, mas é absolutamente necessária para que você possa viver plenamente o seu propósito. Não deixe que esses pensamentos aprisionem o seu potencial. Você é capaz, você tem valor e o mundo precisa do seu trabalho. Quanto antes você começar a desconstruir essas crenças, mais cedo você verá as portas do sucesso se abrirem para você. Eu já passei por isso e eu posso garantir que é possível superar essas crenças. O ponto de virada para mim foi quando comecei a questionar essas crenças e a buscar evidências contrárias. Ao perceber que as minhas capacidades eram muito maiores do que as limitações que eu mesma me impunha, consegui transformar a minha vida e o meu negócio. Hoje, não apenas vivo de terapia, mas ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo, sem se deixarem limitar por pensamentos negativos. Houve um tempo em que eu realmente acreditava que eu não poderia cobrar um valor justo pelo meu trabalho. Eu achava que as pessoas não pagariam por isso e que eu teria que trabalhar dobrado para conseguir um rendimento razoável. Foi quando eu comecei a estudar o conceito de crenças limitantes e de livros como Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, de Carol Dweck, que fala sobre a importância de adotar uma mentalidade de crescimento. Com o tempo, eu percebi que essas crenças estavam me segurando e eu comecei a trabalhar ativamente para mudá-las. A cada pequena vitória, minha confiança aumentava e as limitações que antes me pareciam insuperáveis começaram a desaparecer. As crenças limitantes são convicções formadas ao longo da nossa vida, geralmente originadas de experiências passadas, cultura ou educação,
que bloqueiam o nosso potencial. Essas crenças podem ser sutis, porém poderosas, agindo como barreiras invisíveis que nos impedem de avançar. Muitas vezes essas crenças surgem em momentos de fracasso, rejeição, críticas, e à medida que elas se internalizam, elas se tornam verdades absolutas para nós. Influenciam as nossas ações e as nossas decisões. Autores como Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, enfatizam que o poder do pensamento positivo é essencial para romper essas barreiras mentais. Ele descreve como as crenças moldam a realidade e como os pensamentos limitantes são capazes de paralisar o nosso progresso. Para ele, a mudança de mindset é o primeiro passo para alcançar o sucesso e a realização pessoal. Um exemplo clássico de crença limitante é a ideia de que eu não sou bom o suficiente ou eu não consigo. Isso pode ter raízes em críticas que ouvimos lá na nossa infância ou em experiências que nos frustraram. Com o tempo, esses pensamentos se solidificam e, mesmo que não sejam verdadeiros, continuamos a carregá-los. Imagine a sua mente como um vidro que aprisiona abelhas, onde as abelhas representam a sua capacidade e os seus potenciais. O vidro é a crença limitante, que impede essas capacidades de se manifestarem plenamente. Para liberar essas abelhas, é necessário remover o vidro, ou seja, superar essas crenças. O autor de Os Segredos de uma Mente Milionária aborda uma metáfora similar, quando ele fala sobre o termômetro financeiro, crenças limitantes sobre o dinheiro que restringem o quanto uma pessoa pode prosperar. Para ele, ajustar essas crenças é como aumentar a capacidade de atrair abundância. A metáfora das abelhas é eficaz porque ilustra como essas barreiras são invisíveis, mas ainda assim nos mantêm presos. Assim como as abelhas que poderiam voar livremente, mas ficam confinadas pelo vidro, nós também somos impedidos de alcançar nosso potencial por essas crenças internalizadas. Autores como Bruce Lipton, de A Biologia da Crença, mostram como as nossas crenças estão enraizadas no nosso subconsciente e como podem afetar até a nossa biologia. Lipton, com base nas suas pesquisas sobre epigenética, ele sugere que o ambiente e que os pensamentos influenciam a expressão dos nossos genes, reforçando a importância de reprogramar crenças limitantes para fortalecer a nossa saúde mental e emocional. Quando você começa a acreditar no seu potencial ilimitado, o seu corpo responde a isso, criando uma realidade mais alinhada com as novas crenças. Essa ideia de reprogramação mental também pode ser relacionada ao conceito de neuroplasticidade, estudado por Norman Deutsch no seu livro O Cérebro que se Transforma. Ele explica como o cérebro é capaz de criar novas conexões e padrões de pensamento ao longo da vida. Ao substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, você literalmente molda o seu cérebro de uma maneira que o prepara para o sucesso. Estudos como realizados por Alia Krum, uma psicóloga da Universidade de Stanford, mostram como a mudança de mindset pode alterar fisicamente a nossa realidade. Em um experimento, ela demonstrou que quando as pessoas acreditam que estão fazendo algo saudável, como exercícios físicos, os seus corpos reagem de maneira mais positiva, independentemente da intensidade da atividade. Isso revela que a maneira como percebemos uma situação pode transformar a nossa experiência física e emocional.
Se acreditamos que somos incapazes de alcançar algo, os nossos corpos podem reagir em conformidade, limitando o nosso desempenho. Por outro lado, quando mudamos essas crenças, podemos ver transformações positivas em todos os aspectos da vida. Carol Dweck, autora de Mindset, a nova psicologia do sucesso, também defende que nossas crenças sobre nós mesmos, particularmente sobre a nossa capacidade de crescer e mudar, afetam diretamente o nosso comportamento. Segundo ela, adotar um mindset de crescimento nos permite enfrentar desafios e superar obstáculos, enquanto um mindset fixo nos mantém estagnados. Para transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras, o primeiro passo é identificar e desafiar esses pensamentos automáticos. Byron Katie, em seu livro Amar Como É, propõe um método simples, mas eficaz para questionar esses pensamentos limitantes. O processo envolve 4 perguntas essenciais. Isso é verdade? Eu tenho certeza absoluta de que isso é verdade? Como eu me sinto com esse pensamento? E quem eu seria sem esse pensamento? Ao seguir esse método, você começa a enfraquecer a crença e substituí-la por uma visão mais positiva e construtiva. Além disso, a prática de afirmações diárias é um método consagrado para reprogramar o subconsciente. A Louise Hay, autora de Você Pode Curar a Sua Vida, ela defende o uso de afirmações para substituir padrões de pensamentos negativos por padrões positivos. Ao repetir afirmações como eu sou digno de sucesso ou confio no meu potencial, você está recondicionando a sua mente para acreditar em seu valor e nas suas capacidades. Shakti Gawayan, em Visualização Criativa, ele explica que as afirmações e visualizações são ferramentas poderosas para transformar crenças limitantes. Quando você visualiza o seu sucesso e repete afirmações diárias, começa a criar novas sinapses no cérebro que reforçam essas crenças fortalecedoras. Visualize-se como alguém capaz de alcançar todos os seus objetivos e com o tempo você começará a agir de acordo com essa imagem. A prática de visualizações diárias também foi comprovada por um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, que demonstrou que indivíduos que utilizam visualizações e praticam gratidão regularmente têm uma maior probabilidade de atingir seus objetivos. Outro fator crucial na transformação das crenças limitantes é o ambiente ao seu redor. Jim Rohn, em As 7 Estratégias para a Riqueza e a Felicidade, ele enfatiza que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você se cerca de pessoas que acreditam no seu potencial e que já superaram suas próprias crenças limitantes, você absorve essa energia positiva. A troca de experiências com pessoas que já venceram essas barreiras podem acelerar a sua própria jornada de superação. Cercar-se de mentores e influências positivas, sejam eles amigos, familiares ou figuras públicas, ajuda a moldar as suas novas crenças. Que ao adotar essa estratégia, você reforça suas novas crenças fortalecedoras com exemplos práticos de que o sucesso é possível. Para se libertar das crenças limitantes, é essencial identificar, desafiar e substituir esses pensamentos com crenças fortalecedoras. Utilizando técnicas como as afirmações, visualizações e cercando-se de influências positivas, você pode reprogramar a sua mente e alcançar todo o seu potencial. Como afirmam autores como Louise Hay, Bruce Lipton, Napoleon Hill, o poder de mudar a sua realidade começa na sua mente. E o momento de começar essa transformação é agora. Espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado a entender o poder das crenças limitantes e, mais importante, como se libertar delas de uma vez por todas. Lembre-se, o que você acredita sobre si mesmo pode definir os limites da sua vida.
Então escolha acreditar no seu potencial ilimitado. Eu realmente acredito no poder de transformar nossas crenças e, consequentemente, nossas vidas. Não precisaria compartilhar tudo isso, mas eu faço porque eu sei o quanto pode impactar a vida de outros terapeutas que estão na mesma jornada que eu estive. Se você aplicar essas ideias, eu tenho certeza de que verá uma mudança significativa em como você se vê e em como o mundo te vê. A jornada para se libertar das crenças limitantes é uma das mais desafiadoras, mas também é uma das mais recompensadoras. Assim como o herói que enfrenta os seus medos mais profundos para encontrar a sua força interior, você também pode superar esses desafios e emergir mais forte, mais confiante e mais alinhado com o seu verdadeiro potencial. Obrigada por estar aqui comigo hoje e até o próximo capítulo dessa nossa jornada de crescimento e transformação.